Obrigado, desembargador José Asser Jordani. Um prazer estar aqui com os senhores novamente. Também a minha querida amiga, senhora Heloísa Carpena, cumprimento a cada um dos senhores. Como eu disse, então, retornar aqui a uma reunião do Fórum de Defesa do Consumidor da Emerge, para mim é uma alegria. Já estive em outras oportunidades, até há mais tempo, se não me falha a memória, estava dizendo, inclusive, não neste prédio, ainda naquele outro ali, né? E especialmente testemunhar, né? Estamos falando da 122ª reunião do Fórum, quer dizer, então, é uma história, né? E fazer parte dessa história, para mim, é razão de muito orgulho. Queria dizer a vocês também, justificando, vamos dizer assim, o tema, né, que é um tema atual, né, é um tema que mostra, de certa maneira, a importância permanente e atual do direito do consumidor, né, no tempo que nós estamos aí a comemorar, ano que vem, 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, né, que é uma lei que nós sabemos revolucionária, né, mudou a forma como o direito brasileiro identifica os contratos, identifica questões de responsabilidade civil, mudou o processo civil, né, contribuiu grandemente para a própria noção da criação de um sistema de tutela administrativa direta aos interesses do cidadão, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e que, de certa maneira, poderia, né, no tempo em que nós temos, né, entendimentos para a própria jurisprudência, que vai e vem, né, ou por vezes até 30 anos, né, com problemas que talvez se reproduzam ao longo desses 30 anos, que ainda não estejam totalmente solucionados, ou não estejam solucionados, tá? Por vezes pode surgir um certo desânimo, né, em razão de uma preocupação com a efetividade do Código. Mas se nós formos perceber, né, o Código está aí, quer dizer, se nós fizermos um balanço de 30, como era antes e como é hoje, indiscutivelmente estamos bastante bem, mas no tema que vamos tratar hoje, justamente a ideia é mostrar o quanto mais o direito do consumidor pode contribuir, deverá contribuir, necessariamente precisa contribuir com aquelas que são as transformações do mercado de consumo. Transformações que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Eu costumo dizer, há 10 anos atrás, ou há 11 anos atrás, surgiu esse aparelho, né? E quando ele surgiu, ele não era muito acessível, muito poucas pessoas tinham, né? Ele não tinha grandes utilidades, embora já fosse chamado aparelho multiuso, né? Esse multiuso não era exatamente uma utilidade, grandes utilidades, pelo menos a todos, né? E de 11 anos para cá, rigorosamente, parte da vida das pessoas, de muitas pessoas, de um contingente expressivo de consumidores, hoje se dá a relação com aparelhos multifuncionais, né? Falando de coisas muito simples da vida, né? Serviços bancários, comunicação que não é mais telefonia, né? Quer dizer, o aparelho de telefone celular que você menos usa é como telefone, para dizer, né, uma coisa que é da experiência comum de todos nós, né? Isso é um sinal de transformações, mas isso é um sinal de transformações que nós vivemos até aqui. Daqui para frente, né, o que a gente tem percebido muito nesses anos todos é da velocidade dessas transformações tecnológicas, mas não é uma velocidade abstrata, teórica. A gente percebe isso na vida do cotidiano das pessoas, na vida cotidiana de cada um de nós. E isso tende a se intensificar, tá? Tende a se intensificar por quê? Vamos pensar, e aí que é a ideia, né, do novo paradigma tecnológico, que é a tecnologia da informação, esse mercado de consumo digital. Eu tenho sustentado que ele tem transformado, a gente pode classificar, professores têm sempre a mania de querer classificar as coisas, sistematizar, né?
a gente pode classificar em duas grandes transformações. De um lado, esse novo paradigma tecnológico está mudando o jeito da gente fazer contrato, da gente consumir. Tá? A forma de consumir está mudando. Não vou muito longe. Tá? Uma que, para minha tristeza, de muitos aqui, certamente, um negócio que não desapareceu, mas que perdeu extremo interesse dos consumidores é livrarias. E nem é porque as pessoas não consomem mais livros, até consomem. Diminuiu bastante, mas consomem. Mas o fato é que o conforto do comércio eletrônico tem feito com que cada vez mais as pessoas comprem livros pela internet. O comércio eletrônico, como tal, ele transformou setores inteiros. O outro exemplo, que não é tão novo, já tem um certo tempo, passagem aérea. Né? Todas as pessoas para comprar passagem aérea, eu ia no balcão da companhia, eu ia na agência de viagens. Hoje, um contingente enorme de pessoas, tendo a dizer, inclusive, que talvez a maioria delas, compra passagem aérea onde? Na internet. Comparando preço, né, vendo todos os aspectos diferenciais de cada passagem, tentando fazer o que não é uma boa coisa, né, uma espécie de mineração ali, ficar acessando o site várias vezes, isso não é bom, né, já se diz que não é bom, por quê? Porque pela coleta de dados, o site já sabe que você está pesquisando aquela passagem, e geralmente essa passagem não vai chegar mais barata, ela chega mais cara, né? Mas mudou completamente a forma de consumir isso. Então, serviços bancários, passagens aéreas, a gente pode avançar. A gente pode avançar. Hoje tem gente mesmo, especialmente os mais jovens, e isso me surpreende muito, né, que compram tudo pela internet. Vamos à livraria, não, vamos à papelaria. Não vamos à papelaria. Tem um Suprinet aqui que você clica e ele traz em 30 minutos ou em 1 hora, ele traz o que você quer. Então, o comércio eletrônico se transformou completamente. Transformou e vem transformando completamente setores inteiros. Esse serviço de entrega de alimentos, por exemplo, é um exemplo outro clássico, né? Para não falar no óbvio, tratado 10 entre 10 exposições sobre o tema, as aplicações de transporte, que aí eu estou chovendo molhado, estou falando óbvio, mudou completamente. Transformou setores inteiros da economia. Tá? Bem, comércio eletrônico. Esse comércio eletrônico é há 20 anos, ou até mais, mas eu vou colocar o teto de 20 anos, eu sempre coloco esse teto de 20 anos, por quê? Porque eu ainda era graduando em Direito e fazia um estágio no Ministério da Justiça. Eu sempre conto essa história. Né? E um dia, na consultoria jurídica do Ministério da Justiça, aqueles estágios de 1 mês, assim, que você fazia nas férias e tal, eu fui para lá. E aquela coisa de estagiário, tem 1 mês só para ficar lá, você quer coisas interessantes para fazer. Né? Você quer fazer render o seu tempo. Aí um dia chega o consultor jurídico e diz o seguinte, olha, preparem aí um material, um estudo, porque amanhã vai ser votado na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, o projeto de lei que regula o comércio eletrônico. Isso era 1999, se eu não estou enganado. Amanhã vai ser, que era o projeto de lei da OAB de São Paulo, que tinha sido redigido em 97, vai ser publicado, vai ser votado amanhã e ninguém no governo sabe nada, o ministro pediu, os deputados estão pedindo, vamos fazer um estudo. Aí nós fomos lá fazer um estudo, era eu um outro estagiário argentino que estava comigo, né? Ficamos a noite toda estudando o projeto e tal, inclusive com uma terminologia que a gente não conhecia, coisa completamente nova. Né? Produzimos lá umas 40, 50 páginas, né? Entregamos no início da manhã para o consultor, e ele foi lá atrás e disse, estamos participando de uma coisa importante. A gente nem entendia bem exatamente o que era o comércio eletrônico naquele momento, mas, né, foi com base no texto, foi na internet para ver o que era e tal. Obviamente não foi aprovado naquele momento e nunca mais foi aprovado coisa nenhuma. Né? Nem o projeto esse da OAB de São Paulo, que era famoso na época, tinha um outro projeto do Senado, que era um senador, se eu não me engano, Lúcio Alcântara, que era baseado na lei modelo da Uncitral, se perdeu no tempo. E que bom que se perdeu no tempo. Por quê? Porque o que se fez? O que se vê? Se qualquer lei sobre comércio eletrônico tivesse sido aprovada lá em 99, o que sobraria dela hoje? Muito pouca coisa, né? Muito pouca coisa. Eu costumo dizer o seguinte, esse projeto que a gente tem tramitando no Congresso desde 2012, que está mudando muito pouquinho a coisa, né, questão de direito de informação e tal, no comércio eletrônico,
ele foi objeto de um decreto, mesmo texto foi incorporado num decreto de 2013. Né? E nesse decreto tinha que colocar uma coisa nova. Né? E até ligaram lá, o que a gente coloca de novo? Tá? Não pode ser cópia, fica feio. Né? Embora não importasse, quer dizer, o problema não é a autoria, o problema é ter a disciplina, né? Não tem problema em ser cópia. O que a gente coloca de novo? Vamos botar um negócio que hoje está acontecendo, está na crista da onda, que o quê? Compras coletivas. E tais compras coletivas foi para o tal do decreto, que em 2013 estava na crista da onda, estava todo mundo nas compras coletivas e comprava aqueles cupons e ganhava desconto e tal. Quem é que lembra de compra coletiva hoje? Acabou, quer dizer, então foi assim. Né? Isso é muito próprio dessas novas tecnologias, quer dizer, as empresas, os fornecedores vão testando modelos, eles vão testando modelos e trazendo para o mercado para as pessoas verem se interessa ou não, se vale a pena ou não. Esse terminou. E eu estou contando esse caso justamente por quê? Para dizer do desafio que nós temos hoje em matéria de disciplinar essas novas tecnologias. Porque hoje não se fala mais em compras coletivas, mas hoje a gente está falando do quê? A gente está falando em fornecimento por plataforma. Falei em comércio eletrônico. Né? O comércio eletrônico migrou agora para uma coisa mais especializada, fornecimento por plataforma. E essa desafia diretamente as bases do direito do consumidor, os fundamentos do direito do consumidor. O que é o fornecimento por plataforma? Ora, alguém entendeu, ou alguns fornecedores, grandes fornecedores entenderam, tá, que embora haja a possibilidade de produzir produtos e fornecer serviços pela internet, nem todo mundo tem capacidade de colocar um site, uma plataforma acessível, que as pessoas conheçam, confiem e, por intermédio delas, façam os negócios. Então, eu posso ser um grande produtor lá, fabricante de algum produto qualquer, mas se eu colocar o meu site na internet sozinho, talvez não vá vender muito, porque as pessoas não conhecem o site. Então, o que esses grandes players do mercado, esses grandes fornecedores fizeram? Então, nós vamos investir na plataforma. E, por intermédio nosso, as pessoas vão vender o que quiserem. Lojas, pessoas naturais, né, vão vender e fornecer o serviço que quiserem. Disso nascem os grandes fornecedores de produtos, grandes plataformas de fornecimento de produtos, talvez, não tem por que não dizer o nome, porque é a maior do mundo, uma das maiores do mundo, a Amazon, que todos conhecem, o Alibaba, né, que é lá da China, que também é muito conhecido no Brasil, né, salvo engano, o Brasil é o segundo mercado do Alibaba, né, e que vendem produtos que são fornecidos por outros. Em serviço é a mesma coisa. Né? Desde serviços comezinhos, né, sei lá, uma coisa que talvez, né, todo mundo tivesse dificuldade da vida, ou muitos tenham dificuldade na vida, eu tinha. Né? Como é que tem, até não é muito lisonjeiro isso, não é motivo de orgulho, mas sei lá, tem que trocar o equipamento qualquer do chuveiro, tem que consertar a pia. Né? Isso, numa visão tradicionalíssima, hoje está, evidentemente, superada, mas uma visão tradicionalista é o papel do marido. Como é que você não sabe fazer isso? Né? Não sei fazer, nunca aprendi, e possivelmente não vai conseguir fazer ainda hoje. Tem outras coisas muito mais simples que eu não sei fazer, não vai ser essa que eu vou aprender. Mas o que surgiu? Para todos. Né? Aspas. O nome não é o melhor, mas marido de aluguel, coisa que vale. Serviços. Serviços simples. Serviços simples. O que você faz? Você vai na internet. Você busca o sujeito. Ou não vou muito longe. Né? Esses serviços hidráulicos, coisa difícil de encontrar um eletricista, um hidráulico. Agora você vai na internet e acha tudo. Né? Por intermédio de plataformas, ou menores, né? Ou maiores. Só que aqui, até, voltando só para não as plataformas de serviços, as grandes, então. Aplicações de transporte, aplicações de hospedagem, né? Para dar os dois exemplos mais conhecidos, dentre outros. Só que aqui desafia diretamente, né, uma preocupação e um problema no direito do consumidor. Que preocupação e que problema é esse? A questão da imposição de deveres e, consequentemente, da responsabilidade. Se eu sou um serviço, né, há 10 anos atrás, o discurso era um só. Não, somos um serviço de intermediação, é como os classificados. Somos como os classificados. O sujeito olha aqui e busca quem ele quer, mas eu não tenho nenhuma interferência no serviço. Hoje se pode dizer isso? Hoje não se pode dizer. Ao contrário, essas plataformas elas se tornaram múltiplas para o começo de conversa, quer dizer, não é uma só. Não é um jeito só que se tem
de fornecer produto ou serviço por intermédio de plataforma. Não existe um comércio por plataforma, uma contratação por plataforma. Há várias formas, há vários modelos. E isso torna, evidentemente, bastante mais difícil você definir quais são os deveres que incumbem à plataforma e quais são os deveres que incumbem ao prestador de serviço direto, ao produtor, né, o fabricante, enfim, o fornecedor direto do produto. Tá? Esta é uma discussão que está se abrindo hoje, que nós estamos fazendo ela com os olhos naquilo que a gente tem de serviço e de comércio sendo oferecido hoje no mercado, mas que as coisas estão se transformando. Ano passado mesmo, vocês devem ter acompanhado, tem uma outra palavrinha que está na moda, né, que é fintech. Né? O que é fintech? Né? Fintech, basicamente, é a aplicação de tecnologia da informação, informática, a serviços financeiros prestados por plataforma, exclusivamente por internet. Plataforma tecnológica, é a expressão técnica. Tá? Dessas fintechs, ninguém está sabendo muito como vai fazer, quer dizer, ninguém está sabendo muito como é que vai operar isso. Tanto assim é que no Brasil mesmo, o Conselho Monetário Nacional, que é quem cuida do sistema financeiro e disciplina essa matéria, foi lá e criou uma regulação muito específica, dizendo o seguinte: não, nós vamos testar essa matéria com 2 tipos, né, de pessoas jurídicas novas, que eu vou deixar oferecer crédito pela internet, exclusivamente pela internet. Né, a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, a Sociedade de Crédito Direto, né, fez uma resolução, disciplinou, e nessa resolução, o que ela disse? Ele disse que na Sociedade de Empréstimo de Pessoas, inclusive, né, o empréstimo não passa pela intermediação, quer dizer, ela é peer-to-peer, né, para usar a expressão própria, que significa dizer, se eu tenho dinheiro sobrando, eu posso, por intermédio da plataforma, emprestar para outra pessoa que tem dinheiro, que está precisando de dinheiro. Eu não preciso de um banco no meio. É uma plataforma só de intermediação. Aí vem aquela pergunta óbvia. Esse sujeito que está emprestando e esse sujeito que está recebendo, eles estão entre si, há uma relação de consumo ou não? Isso é uma pergunta que não está respondida. E muito difícil de responder. Por quê? Porque eu não tenho necessariamente a profissionalidade daquele sujeito que está emprestando, eu não tenho a habitualidade dele, eu não tenho caráter empresarial. E aí, em matéria de juros, como é que eu vou controlar esses juros dos empréstimos? Vai ser os 12% da usura? Ou ele vai estar liberado, como estão as instituições financeiras, só num controle de abusividade a posteriori e em situações de manifesta abusividade? Como é que faço? Né? São questões que estão em aberto. Né? A mesma ideia, né? E esta é uma ideia que está chegando já na jurisprudência, a jurisprudência está tendo de se posicionar em matéria das grandes plataformas de fornecimento, aplicações de transporte e tal. O sujeito prestou um mau serviço, responde à plataforma ou causou um dano ao consumidor, um defeito do serviço típico. Tá? Há ou não há responsabilidade da plataforma? Tá? Essa é uma questão. Aí vem a pergunta, bom, mas como é que nós decidimos, como é que nós definimos isso? A resposta mais fácil sempre é, vamos... Oi, Patrícia. Oi, Bruno. Olá. Bom dia, Bom dia. A resposta mais fácil é sempre dizer o seguinte, não, vamos fazer uma nova lei para disciplinar essa matéria. Isso é o que aparece em todo momento. Amanhã mesmo eu vou estar no Senado para discutir uma nova lei sobre moeda, essa, Bitcoin. Tem que ter lei ainda. Como é que vai ter lei? De uma coisa que você não sabe exatamente como é que funciona, nem como vai funcionar. Ou se tiver, tem que ser uma lei assim, muito principiológica, porque senão, né, você, de um lado, está engessando, o que é a tecnologia e transformação tecnológica, e de outro lado está tendo as soluções incorretas. Por quê? Porque muda ali na frente, né, e você não tem o que fazer, você vai ter que fazer uma nova lei, e a cada transformação tecnológica fazer uma nova lei. Essa não é a melhor atitude. Né? Essa não é a melhor atitude. Não é a mais fácil, desculpe, é a mais fácil, mas não é a melhor. Né? Qual é a mais difícil, mas que exige muito mais do intérprete e do jurista? É justamente atualizar a própria interpretação das regras. Porque observem, contrato continua sendo contrato. Previsto, contrato de consumo no Código de Defesa do Consumidor, seja pela internet, seja fora dele. Dever de segurança, dever de adequação, continua sendo dever de adequação e dever de segurança na internet ou fora dele. Com tecnologia ou não. Dever de informar, que talvez seja o grande dever, né, no Código de Defesa do Consumidor, dos maiores deveres, inclusive quantitativamente. Né, não há
não há direito à informação, ou dever de informar, não há regra que no Código de Defesa do Consumidor esteja mais presente do que o dever de informar do fornecedor, o direito à informação do consumidor e os seus efeitos, e os efeitos do seu descumprimento. Isso continua existindo na internet ou fora dele. O que muda? Muda o tipo, muda o jeito de fazer, muda eu identificar como é que tem que cumprir. Afinal, o dever de informar é instrumental do que o resultado tem que ser o dever de esclarecimento. E para haver dever de esclarecimento, né, tornar claro para o consumidor, em primeiro lugar, eu preciso saber quem é o consumidor. Em matéria de tecnologia, eu preciso ter clareza de que este consumidor, né, que consome por intermédio, né, de meios tecnológicos, ele é um consumidor que, entretanto, não conhece tecnologia como regra. Ele não conhece tecnologia. Ele conhece o jeito de fazer aquela operação, ou pode até ser auxiliado nisso, mas ele não conhece tecnologia. Ele não sabe, muitas vezes, se ele passar uma determinada página, ou der o aceite ali, ele não tem como voltar atrás depois. Ou as informações relativas àquele negócio. Então, o que nós temos de diferente nesse mundo? Primeiro, é uma vulnerabilidade nova, mais intensa do consumidor em relação ao meio tecnológico. E aí, observem, ela é também uma vulnerabilidade extremamente democrática. Por mais que o sujeito seja até um sujeito antenado, jovem, conhece e tal, nas minúcias da tecnologia, ou o sujeito trabalha na área, atua na área, está atualizado, ou ele não conhece também. Ele até pode achar que conhece, que é mais perigoso ainda. O sujeito que acha que sabe, mas não sabe. Né? Porque esse perde, inclusive, os freios da cautela. Né? O sujeito acha que sabe tudo, não sabe. Né? Então, este aspecto é um aspecto decisivo. É reconhecer a vulnerabilidade e esse dever de esclarecimento, considerando essa vulnerabilidade. Com um agravante no direito brasileiro e na experiência brasileira, porque também nós somos muito pródigos, eu me penitencio, porque também sou muito entusiasmado quando vem essas soluções estrangeiras, mas essas soluções estrangeiras elas têm que ser vistas à luz da realidade brasileira. Ah, porque na Europa tem um regulamento assim, o assado, muito bem, vamos ver o que nos serve, sobretudo se a gente não tem normas sobre isso. Mas não é pegar o que tem na Europa e copiar aqui. O Brasil tem as suas características. Não podemos ter essa síndrome também, eu sempre digo isso, em todas as áreas do direito, né? Que é uma coisa assim, não, vamos pegar o que é de fora está bem, nós vamos trazer, vamos copiar. Não tem como, não vai funcionar. Para início de conversa, né, o Brasil tem 30% da sua população entre analfabetos e analfabetos funcionais. Para começar a conversa. Não é nem analfabeto informático, é analfabeto funcional. Não tem capacidade de ler um texto. E essa é uma cifra, inclusive, discutida. É uma cifra que, como não se faz medição sobre isso em nível Brasil, se pega um dado que é de uma instituição privada de São Paulo, lá que faz esse dado, que é ligado até, era ligado à Editora Abril, que fez uma pesquisa dessa natureza. Porque o dado por si só você não tem, ele tabulado atual. Tá? 30% da população tem dificuldade de compreender um texto ou não compreende um texto. Ah, esse sujeito vai ser informado do mesmo jeito do sujeito que sabe ler, que tem uma formação boa, né, uma formação de mais tempo, não precisa nem ser boa, pode ser de mais tempo só. Né? Ou o absoluto hiato que separa os mais jovens dos mais antigos em matéria de tecnologia. E não é dos muitos mais antigos, não estou falando dos idosos aqui necessariamente. Eu ainda não sou idoso, estou falando... Se você comparar a minha capacidade de compreender tecnologia, uma relativa informação sobre as coisas, sobre o direito do consumidor e tal, e um sujeito de 20 anos, não está nem para começar. Não está nem para começar. Você já nasceu nisso. Já nasceu sabendo. Como se diz, né? Não, na verdade estava no meio dele, no meio de formação dele. Então ele tem muito mais intimidade com isso. Tá? Volta e meia, raras vezes, sou surpreendido dos alunos. Ah, não, você já viu tal coisa? O que é isso? Você tem que ter. Às vezes você fica até com vergonha de perguntar o que é isso. Né? Imagina o professor dizer o que é isso. Às vezes você tem que perguntar o que é isso. Eles são nativos digitais. São nativos digitais. Né? Então, observe. A informação tem que mudar. Agora, não é que tem um dever de informação para um tipo de contrato ou não. Não, o dever de informação é o mesmo. O que muda é o jeito de cumprir. É a forma de cumprir. É o conteúdo. É a forma. É o modo, né? É o tempo também. E sempre com aquela visão, né, de que informação
Dever de informar no direito do consumidor é dever de informar com informação eficiente. Né? Há muito tempo não se tem mais aquela ideia de que você tem, no início era assim, né? Tem que prestar toda a informação ao consumidor. Quem presta toda a informação ao consumidor na sociedade da hiperinformação não presta nenhuma, você vai confundir o sujeito. Você tem que informar aquilo que é importante, que é decisivo, que é destacado, que é relevante para a decisão de contratar, para poder saber usar o produto ou o serviço. Tá? Não é toda a informação. Essa é uma discussão muito atual, não só no meio dos meios tecnológicos, mas em todos. É discussão clássica em matéria de rotulagem, por exemplo. Rotulagem, e é uma discussão difícil de fazer. Rotulagem, que você diz, não, tem que informar o máximo o consumidor. Uma rótula tem tamanho. Daqui a pouco, se informar tudo que tu acha que precisa informar, não tem espaço e não destaca nada. Eu sempre brinco, né? Tinha um produto lá qualquer que tinha que dizer que era... Tinha que dizer, ele era uma garrafa de suco de laranja, tinha uma laranja desenhada no rótulo, tinha uma tampa laranja e era vendido no supermercado junto com o suco de laranja. Só que ele era um repositor energético. Né? Tem uma diferença bárbara, né? Se o sujeito tem algum problema de controle de açúcar. Né? O que aconteceu? Mas eles informavam que era repositor energético. Aonde? Na quarta linha, embaixo do CNPJ, na vertical, né? Fabricada na rodovia Raposo Tavares, não sei o que lá, CNPJ tal. Não é repositor energético. Segue. Isso não é informar. Está lá, mas não está em destaque, não está compreensível. É preciso, né, hierarquizar as informações. É preciso ter em consideração, os alemães têm uma expressão, né, que é o horizonte do destinatário. Você tem que saber quem é o destinatário da informação para ele poder alcançar, né, a informação que você quer passar. Bem, isso em matéria de formas de contratação. Mas também há uma transformação muito profunda no que diz respeito aos próprios produtos e serviços. Né? Vou falar 3 novidades da tecnologia da informação aqui que a gente ouve falar todo dia. Dados pessoais, inteligência artificial, internet das coisas. Dados pessoais, inteligência artificial, internet das coisas. Dados pessoais é outro tema da moda. Né? Tem uma lei aí, Lei Geral de Proteção de Dados, que a princípio entra em vigor na sua inteireza em agosto de 2020, mas já há um projeto de lei. Não sabia. Surgiu um projeto de lei semana passada, postergando isso para 2024, 2026. Chegou o nosso especialista na matéria. Senta aqui, pelo amor de Deus. O que acontece? O que acontece nessa matéria? Os dados, né, são os novos ativos, né, dos fornecedores, é verdade. Tá? Permite uma perfilização das pessoas, dos consumidores, é verdade. Permite um foco maior nos negócios, na publicidade, quer dizer, não faço publicidade para todo mundo, faço só para uma certa grupo de pessoas, tudo isso está correto e já vem de muito tempo. O que tem de novidade hoje? O que é novo na produção de dados? É justamente a capacidade de processamento. É tecnologia pura. A capacidade de processamento de dados aumentou muito nos últimos anos. Porque esses bancos de dados de consumidores, a gente fala deles há muitos anos. Há 15 anos estamos falando, né, dos perfis de consumidores, de hábitos de consumo, etc. E tal. O que mudou? É a capacidade de processamento. E como mudou a capacidade de processamento, dá para processar mais dados mais rápido, né, a própria utilização deles se modificou. E aí há situações que no direito do consumidor são decisivas. Tá? São decisivas. Né? Uma delas, é mais conhecida, é a questão do consentimento. O sujeito tem que aceitar para que os seus dados sejam usados, que nós defendemos a vida inteira isso. Pois veio a Lei Geral de Proteção de Dados e deu uma invertidinha nisso. Né? Por quê? Porque lá na tramitação legislativa no Congresso Nacional, o que você tinha? Você tinha no artigo 7º, uma regra geral era: ninguém vai poder usar os dados pessoais de outra pessoa sem requerer o consentimento. Era o que estava dito. Consideradas as seguintes exceções. Aí tinha um monte de exceções. Na tramitação legislativa, o que se fez? Esse caput desapareceu. E o consentimento virou o inciso 1. Então, o que acontece? A utilização dos dados, o tratamento, né, para usar o termo técnico de dados pessoais, supõe. Inciso 1, consentimento.
Só que aí vem outros vários incisos, com exceções, que seriam exceções, mas que hoje são hipóteses de autorização, né? Legítimo interesse do controlador, no interesse da execução do contrato, né? E por aí adiante, vários incisos, né? Que, na verdade, transformou o consentimento numa hipótese a mais, pelo menos no texto da lei. Na perspectiva do direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, a legislação de proteção do consumidor, se aplica, expressamente prevista, que está na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Essa capacidade do consumidor dominar os próprios dados, ter o domínio sobre os próprios dados e autorizar a sua utilização ou não, ela vem do próprio Código de Defesa do Consumidor. E aí entra a nossa capacidade do intérprete, não a lei nova, é intérprete mesmo, de fazer uma composição entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor para dizer o seguinte, olha aqui, se você vai usar o meu dado, você primeiro tem que me informar, porque a dever de informação é prévio. E a discussão do consentimento também pode se pôr não só à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, diretamente vinculado às relações de consumo, o problema da discriminação. Porque até agora, se a gente olhar a jurisprudência, dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, onde é que a gente tinha problema de discriminação? A recusa do consumidor, né, o artigo 39, 2 do Código de Defesa do Consumidor. A recusa para quem, o consumidor que se pretenda adquirir mediante pronto pagamento. Né, mediante pronto pagamento. Era uma prática abusiva e foi aplicada em conjunto com normas constitucionais, tá? Em conjunto com normas constitucionais, que vedam a discriminação de qualquer natureza, numa série de situações, desde aquela do sujeito, que era o exemplo clássico, do sujeito que estava entrando no shopping center, era impedido pelo segurança do shopping, do sujeito que foi no restaurante, ia no restaurante e não era atendido, né, por várias razões, né, mas regra identificada, razões de discriminação. Tá? E até aí, situações, primeiro, em que a prova era possível, fazer a prova era possível, né, e que eram identificadas com certa facilidade. Nesta matéria de dados, a discriminação, ela vai nos trazer uma primeira pergunta. A discriminação em matéria de tratamento de dados, ela é uma discriminação pelo critério ou pelo resultado? Ou seja, pela Lei de Proteção de Dados, eu não posso, portanto, na visão do próprio direito do consumidor de acesso ao consumo, o que eu não posso fazer é usar critérios discriminatórios ou o resultado da decisão, a partir de uma proteção de dados, é que não pode ser discriminatório. Quer ver que faz diferença? Vamos lá. Se eu disser que o seguro, que é muito comum, o seguro de numa determinada região da cidade é mais caro do que do outro. Dizendo só isso. Isso é discriminatório? A princípio, tem que vir uma pergunta segunda. Seguro do quê? Ah, seguro de automóvel. Não, bom, automóvel, furto e tal, tá tudo certo. Pô, naquela região da cidade furta mais, o risco é maior, tá tudo certo. Se eu falar em seguro de vida? Por quê? Porque aquela região é mais pobre, ali morre mais gente, e aí o seguro vai ser mais caro. Tem mais violência. Já começa a ficar mais difícil. Mas o problema maior é que essas decisões todas, nós sequer vamos ficar sabendo. Por quê? Porque é tratamento de dados a partir de algoritmos, né, em que essas informações não serão acessíveis, pelo menos não pelo consumidor, pessoa natural, talvez pelos órgãos de controle, pelo Ministério Público, a Defensoria e tal, que vai lá buscar as informações, né, em procedimentos próprios. Mas, se não, para o consumidor pessoa natural, muito difícil saber. Muito difícil saber. Há um caso que eu sempre cito, né, que é parte de um estudo, um grande rapaz aqui do Rio de Janeiro, está fazendo doutorado, que me trouxe o caso, eu sempre cito. Que é um caso que foi uma pesquisa feita por um jornal, não sei se vocês já ouviram esse caso, um jornal britânico, num seguro de automóvel. Esse caso é magnífico e explica completamente esse problema da discriminação. O jornal The Sun, né, lá em Londres,
resolveu fazer uma reportagem e colocou um sujeito para fazer um seguro de automóvel. Né? O sujeito tinha uma idade X, tanto tempo de carteira, o automóvel tipo tal, profissão, todos aqueles dados lá que você considera para, né, verificar o risco no seguro de automóvel. Tudo bem. Chegaram para ele e disseram, não, seu seguro, o prêmio do seguro vai custar X libras. Né? X libras. Depois, pegaram um outro sujeito. Mesma idade, mesmo automóvel, mesma profissão, tudo igual. Tudo igual. Deu 200 libras mais caro. 200 libras mais caro. 800 reais. 800 não, R$1.000 quase. Seguro de automóvel do sujeito. Mas é tudo igual. Os critérios são objetivos. Não há discriminação em critérios. O que aconteceu? Qual é o nome do primeiro? John. E o do segundo? Mohammed. Mas não tem discriminação. Tudo objetivo. Sei lá. Pode ser que o algoritmo lá leu que muitos Mohammeds usaram carros para fazer carro-bomba, sei lá. E esse Mohammed se deu mal. Onde é que está a discriminação? No critério ou no resultado? A rigor pode estar nos dois. No critério é mais óbvio, mas no resultado não é tão óbvio. E aí vai exigir do intérprete, do aplicador do direito, uma fineza de interpretação, de investigação dessas questões, porque isso vai estar no dia a dia. Já está. Só que ainda hoje nós temos poucos instrumentos, alguns instrumentos são usados, o Guilherme tem iniciativas muito interessantes dessa matéria de precificação, especialmente, né, com uso de dados, mas observem que esta matéria tende ao quê? A se ampliar, porque esse uso de dados, obviamente, está invadindo todas as searas. Na área da saúde, por exemplo, até a Lei Geral fez uma regrinha, né? Não se pode ter o uso de dados, né, do consumidor, ou do titular dos dados, melhor dizendo, na Lei Geral, para obtenção de vantagem econômica, dados de saúde para obtenção de vantagem econômica. Legal. Só que tem a mesma regra do artigo 7º que diz que os dados de saúde, qualquer dado, pode ser usado no interesse da execução do contrato. Onde é que eu vou dizer que é vantagem econômica e o que eu vou dizer que é execução do contrato? O que é isso? Precisa de nova lei? Não. Precisa de uma fineza de interpretação dos intérpretes do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados, no sentido de reconhecer qual é a finalidade. A finalidade é a proteção do vulnerável, é a proteção do consumidor. Em matéria de inteligência artificial, a inteligência artificial é justamente uma tecnologia, inclusive, que é aplicada, inclusive, no tratamento de dados, mas não apenas. Né? Inteligência artificial, todos estamos ouvindo todos os dias, né? O que é, basicamente, inteligência artificial? Inteligência artificial, na verdade, é você reconhecer a um software a capacidade de tomar decisões. Mas qual é a diferença desta inteligência artificial em relação aos softwares que nós temos hoje? É que estas decisões ele passa a tomar pela capacidade, isso que é novo, de interpretação do contexto, quer dizer, então, é um software que vai ter interpretação de dados que ele não necessariamente tem armazenado pelo programador, né, e de tomar decisões a partir do processamento desses dados. Então, o programador programa até um determinado limite. A partir dali, o próprio software tem capacidade de interpretação dos dados. Talvez o exemplo mais animado e repetido nesta matéria, que combina inteligência artificial com a internet das coisas, tem sido do carro autônomo. Né? Todo mundo fala do carro autônomo, está todo mundo esperando o carro autônomo. Vai ser muito legal ter um carro autônomo. Vai ser. Tem duas questõezinhas. A primeira delas, quando as coisas derem errado, quem responde? Daí vem aqueles vídeos na internet, está lá o sujeito, o carro andando, o sujeito lendo um livro e tal. Mas em algum momento esse sujeito que está lendo o livro, que é o consumidor, pode ser chamado a tomar a condução do veículo. Poderá ser chamado, sei lá, uma buzina, uma sirene, toque, um alerta no painel. Não vamos muito longe, nós já temos isso, só que não é popularizado. Piloto automático nas aeronaves. Também é inteligência artificial. Ele está lendo o contexto, claro que nos limites ali. Tá? E aí o sujeito, eventualmente, não toma a frente do veículo,
por várias razões. Uma, porque não teve a informação correta. Duas, porque não tem capacidade. Talvez se gere a necessidade, inclusive, de uma nova forma de habilitação de motoristas. O carro vai mudar completamente. Não adianta você saber fazer isso, né? Mexer no câmbio. Não. Há outro conjunto de habilidades que tem que ser difundidos. Mas, para além disso, de novo, nosso entusiasmo, né, com essas transformações, lhes dou uma notícia que certamente muitos dos senhores já experimentaram. Na semana passada eu estava descendo a Serra Catarinense em direção a Porto Alegre, que é uma região até razoavelmente desenvolvida. Ela é meio erma, assim, não tem muita coisa, mas ela é razoavelmente desenvolvida. A viagem dura umas 6 horas, 7 horas. Dessas 7 horas, eu fiquei sem internet durante, 5. Ah, não. Primeira vez que eu fiz esse trecho. Agora tem GPS, tem o Waze, né, para dar o aplicativo mais famoso. Não tem internet, tem nada. Né, sem serviço no celular. Ou você vai confiando na placa, ou você vai, né, você para. Não tem o que fazer. Pois bem, toda essa tecnologia, ela depende do quê? De infraestrutura. É tecnologia embarcada. Não, a expressão tecnologia embarcada. Mas essa tecnologia tem que se comunicar com alguma coisa. Hoje é a internet. Se eu não tiver infraestrutura, há um problema. E se a falha da infraestrutura? Quem responde? O fabricante? O consumidor? O fornecedor de serviço de infraestrutura? Quem responde? Se não atualizar no carro autônomo, se não atualizar o software, né, se não é um Waze que atualiza colaborativamente, enfim, tem alguém que queira utilizar aquilo ali para causar algum prejuízo e há um erro de atualização, como é que faz? Né? A turma que usa GPS mais antigo, que não são os sistemas atuais, né, volta e meia aparece lá no mapa, estou andando no meio do nada aqui, porque é uma avenida que não está no mapa. Né? Como é que faz? Então, há discussões sobre responsabilidade aqui muito interessantes. Na inteligência artificial também, né? Estou dando esse exemplo que é bem conhecido, só para a gente sinalizar, mas em tudo, no próprio tratamento de dados. Essa discussão, inclusive, já houve na jurisprudência brasileira, só quando a gente não falava ainda em inteligência artificial, mas é inteligência artificial. Vocês lembram daquele precedente do STJ em matéria de scoring, do scoring de crédito. Né? O scoring de crédito foi a primeira discussão, eu me lembro que, inclusive, procuraram lá, não, mas isso aqui não é discriminatório, não é nada. Então, me explica, então. Não podemos explicar muito aqui, porque é muito difícil. Não, mas é difícil, então. Se você está querendo me explicar, eu tenho que explicar, tem que entender para me posicionar, então não adianta, então não tem. O que é difícil? Não, é que depende da hora que o sujeito vai chegar na loja, pode dar uma nota X, uma nota Y, depende da hora. Qual é o critério objetivo? Sabe o que é o scoring de crédito? Aquela pontuação de crédito que você recebe, né? Que agora, inclusive, com a lei complementar 166, foi regulado. Né? Qual era a grande discussão lá? Discriminatório também, se eu não sei como é que o sujeito está me dando pontuação. Se eu sou melhor pagador das minhas dívidas ou pior. Né? Eu não sei como é que funciona isso. Né? Se você não tem capacidade, se o fornecedor não tem capacidade de me explicar, quer dizer, então aí é que realmente acontece. Se eu não consigo saber, imagina o consumidor que está lá na ponta. Né? Que vai ter uma pontuação sem saber. Né? É inteligência artificial. Né? Toda avaliação de crédito, toda eu não digo, mas boa parte da avaliação de crédito hoje é inteligência artificial. Né? Então, esta matéria é uma matéria. Eu preciso de uma lei para inteligência artificial? Não necessariamente. Eu preciso, na verdade, reconhecer nos direitos consagrados no Código de Defesa do Consumidor, direitos que devem ser também respeitados na aplicação da inteligência artificial. E para encerrar, a questão da internet das coisas. Essa internet das coisas, junto com a inteligência artificial, ela está mudando a forma como nós... o próprio critério de utilidade de produto e serviço está mudando. Tá? O que vale mais? Né? Podemos, desde o básico, de novo, falei aqui do nosso aparelho multifuncional. O que vale mais? É o aparelho em si? Tirando o fetiche do consumo, eu quero a marca tal, a marca qual. Mas vale o aparelho ou vale o serviço que ele presta?
É o produto ou é o serviço? Tem um super aparelho, mas o meu serviço está caindo sempre. O meu serviço de internet, meus aplicativos aqui, as minhas aplicações não funcionam. Ou tem um aparelho mais simples, mas com uma boa aplicação, uma boa infraestrutura de internet. O que vale mais? Levando isso a outros produtos, e hoje a tendência é essa, quando a gente fala internet das coisas, o que é a internet das coisas? É justamente a aplicação da tecnologia da internet, serviço, né, em produtos. É isso. Tecnologia da internet, serviços em produtos. O exemplo do carro autônomo é um. Aquele exemplo, só que é um exemplo muito luxuoso. Não sei, aqui talvez, não sei, algum colega aqui tenha. Eu duvido. Né? Que aquele das casas inteligentes, que você chega em casa e tal, e antes de chegar em casa você programa que vai estar a janela aberta, a cortina fechada, o ar-condicionado ligado. Que é um exemplo assim muito... De novo, não é exemplo Brasil. Sei lá, é exemplo Suíça. No Brasil vai ter 20 pessoas com esse negócio. Né? Ou ainda, esses dias eu comprei uma cafeteira de uma marca famosa. E o sujeito vai me vender e diz o seguinte, não, olha, essa cafeteira é maravilhosa, porque você pode programar e você faz o café pela internet. Tá, mas qual é o sentido de fazer o café pela internet? Eu não vou estar lá para tomar? Eu digo, não, é que você está chegando, você já faz. Eu digo, mas aí é muita pressa, né? Deixa assim, deixa como está que tá bom. Né? Estou chegando em casa e faço o café, quer dizer, é um negócio maluco. Né? Mais problemas. Agora, observem, essa imbricação de tecnologia com produto, ela nos gera um desafio muito interessante no direito do consumidor. E que desafio é esse? Todo o nosso raciocínio, que foi revolucionário em 1990, foi dizer o seguinte, o regime de responsabilidade dos deveres não é mais contratual, extracontratual. Isso é do direito civil. O nosso aqui é produto e serviço. Né? E é fato do produto e fato do serviço. Vício do produto e vício do serviço. É conforme o conteúdo do dever violado. Dever de segurança, dever de adequação. O produto deve servir aos fins que legitimamente dele se esperam, o produto deve oferecer a segurança que legitimamente dele se espera. Está muito bem. Só que agora nos gerou um problemão. Porque agora, que era fato do produto ou fato do serviço, vício do produto ou vício do serviço, e quando o produto ou serviço se encontra? Qual é o regime que eu uso? Esse é um problema. E esse é um problema que não é pequeno, senhores. Por que não é pequeno? Porque o nosso Código de Defesa do Consumidor, sendo o regime do vício, tudo bem, porque vício do produto do serviço é responsabilidade solidária, toda a cadeia de fornecimento, pode gerar alguma questão em relação à identificação dos sujeitos da cadeia, que é uma questão interessante. Onde é que vai entrar o programador aqui? O sujeito que oferece o software. Há um exemplo muito interessante na Alemanha, que aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor. No nosso caso aqui, talvez fosse aplicar numa interpretação finalista aprofundada. Tá? Que é o exemplo do sujeito que comprou, um agricultor que comprou um trator. O agricultor comprou um trator, né? E ele comprou um trator com tecnologia embarcada. Ou seja, hoje mesmo, no Brasil tem muito disso já. Né? O sujeito que usa trator na agricultura, basicamente fica passeando lá. Né? Fica controlando para não sair do lugar, porque tem GPS, tem tecnologia toda. Né? O sujeito só fica administrando a máquina ali para ela não se desviar e não desligar. Pois muito bem, só que esse agricultor resolveu, a certa altura, depois de ter usado bastante o trator, revendeu o trator. E aí ele tentou revender o trator, e o adquirente novo tentou usar o trator. E não conseguiu. Por quê? Porque o software não reconhecia ele. Aí o consumidor originário disse, não, mas eu comprei o trator com esse software, está tudo certo, estou vendendo ele. Não, você está vendendo o trator. O software é uma licença que é pessoal. Se ele quiser usar, não tem problema. Compra outra licença. Esse é um fenômeno que vai se multiplicar indiscutivelmente quando a gente falar em internet das coisas. Por quê? Porque se a internet das coisas é a aplicação de um software que vai da internet, dando novas utilidades, é evidente que o sujeito que vai desenvolver o software
ele vai ter um modelo de negócio que não necessariamente vai ser o modelo do produto. Primeira situação. Segunda situação. Se o problema for, e aí tem um exemplo famoso já, em 2 anos, né, que é o exemplo lá da famosa boneca, que era ao mesmo tempo uma boneca de ninar, assim, crianças, né, e ao mesmo tempo uma babá eletrônica, ela tinha câmeras. Né, e aí os pais ficavam com a boneca lá, a criança brincando com a boneca e os pais cuidando no celular lá, a criança no quarto dela, enfim. Né, babá eletrônica tradicional. Só que teve um problema de vazamento de dados. E essa internet profunda, né, a internet suja, essa do submundo da internet, como eu gosto de dizer, né, da pedofilia, dessa turma estranha, captou esses dados. Captou esses dados. Né? Aí vem a pergunta. Isto é um fato do produto ou é um fato do serviço? A resposta a essa pergunta, ela tem consequências práticas enormes, os senhores conhecem. Fato do produto, está sendo gravado aqui, eu tenho que ser muito cuidadoso. Mas, na verdade, o legislador quase que enganou. E não foi por culpa, obviamente, de quem fez o código, foi na tramitação legislativa. Fato do produto, tem solidariedade da cadeia. Solidariedade de quem? Quase ninguém está ali. Fabricante, construtor, artigo 12, né, do código. Fabricante, construtor, produtor, importador. Ou o produto é fabricado, é construído ou produzido, então é um só. Né? E importador, se for importado. Mas terminou. Não tem mais ninguém. Então, uma solidariedade peronomútil, eu costumo dizer. No fato do serviço, sim. No 14 os fornecedores. Aí o papel da jurisprudência foi decisivo aqui, porque a jurisprudência expandiu essa cadeia de fornecimento. Quem tem participação aqui, quem tem vantagem econômica nessa atividade, vai responder. Foi onde entraram as agências de viagens, né, que foi muito polêmico na época, mas as agências entraram, porque olha, você está vendendo, você está junto aqui, não tem. Tá? Agora observe, nessa matéria de produto e serviço juntos, se eu disser que é fato do produto, eu vou deixar só com o fabricante. Quando muitas vezes o defeito pode ser no serviço, pode ser no software, pode ser nos dados. Né? Esse é um desafio muito importante que o intérprete vai ter que fazer. O intérprete, advogados, acadêmicos, e o Poder Judiciário, naturalmente, vai ter que se pronunciar quando essas questões chegarem ao Poder Judiciário. Para encerrar mesmo, último ponto, a questão da disputa, da resolução de disputas online. Eu sempre fui o maior crítico da história de meios alternativos no direito do consumidor. Comentava, inclusive, com o desembargador antes de nós entrarmos aqui. Né? Que essa história que o direito do consumidor emperra o judiciário, né? Que a culpa do consumidor é que tem muita ação judicial, isso aí é conversa, olha, conversa, papo fraco, né? Desculpe a expressão popular aqui, mas é conversa para boi dormir. Só um pouquinho. Tá? Todo mundo sabe que o consumidor... Aliás, todo mundo não. Pense cada um na sua vida pessoal, nos seus problemas de consumo. Quantas questões que você tem em violação aos seus direitos, você não vai ao Poder Judiciário? Não pode dizer, às vezes, porque é casa de ferreiro, espeto e pau. Né? Não vou dizer. Mas, na verdade, você deixa para lá. Por quê? Porque é muito custoso, custa tempo, custa dinheiro. Isso que a maioria quer advogado. Não precisa nem contratar advogado, poderia ir em nome próprio. Né? Mas, enfim, você deixa para lá, porque é muita informação. O sujeito, quando vai ao Judiciário, já é a última raça, ele já está assim esgotado, ele já tentou resolver pelo telefone, já tentou resolver todos os meios que tinha. Né? Eventualmente, né, foi até o PROCON, e o PROCON, no seu limite, fez o que era possível. Às vezes não dá para fazer tudo, também tem limitação da sua competência nessa matéria. Né? E aí ele vai ao Judiciário. E aí não resolve. Ou resolve como? Com uma indenização. Resolve com uma indenização. Mas a indenização é muito alta. Mas a indenização foi para lucrar, etc, etc. Então eu sempre fui muito crítico dessa fuga ao Poder Judiciário, ou dessa crítica de se dizer que é o direito do consumidor. Não, é aquela frase famosa que eu sempre cito, que não é minha, na verdade, eu estou me emprestado. Né? Se a indústria do dano moral existe, é porque a matéria-prima é farta. Né? Ou seja, é porque tem muita violação mesmo. Eu sempre digo isso. Agora, em matéria de internet, comércio eletrônico, é verdade que nós vamos ter que pensar, nós, como eu digo, no Brasil e no mundo,
em alguns modelos diferentes, sim, de solução de controvérsias. Né? Por quê? Porque é evidente que o sujeito que comprar um produto na internet de R$50 não vai depois 2 vezes juizado especial, entrar com ação, etc. É preciso ter mecanismos de solução de controvérsias, né, de disputas, mais rápidos, inclusive. E mais, né, muito do comércio eletrônico é comércio internacional também. Vai ser cada vez mais. Então, você não adianta eu ter uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que eu vou gastar mais para executá-la, e nem vou conseguir, muitas vezes, do que, eventualmente, um meio outro, né, que são esses meios online de disputas, de resolução de disputas, né, que estão sendo pensados, mas observem, estão sendo pensados em que perspectiva? No mundo inteiro, como é que se sustenta um meio online de solução de disputas? Pelos grandes fornecedores, inclusive, com base na reputação. Eu vou ali resolver o meu problema porque aquilo ali funciona. Eu, inclusive, compro nesse site aqui, porque esse site, se der problema, ele resolve. Né? Ele resolve. Né? Tem um meio online, ele devolve o dinheiro rapidamente e tal. Né? Ele oferece outra coisa, enfim, ele resolve. Reputação no mundo inteiro. No Brasil, o caminho tem que ser o mesmo. E nós não podemos cair, e aí para terminar mesmo, na ideia de que não. O sujeito, na verdade, para não entrar com ações, ele vai ser direcionado obrigatoriamente para um meio online. Primeiro que o meio online não é estatal. Né? No mundo inteiro, as empresas têm os seus meios. Né? Agora, no Brasil, tem um sistema que funciona e funciona razoavelmente bem, o consumidor.gov. É um bom sistema. Não é ruim. Eu mesmo já resolvi problemas meus lá com razoável eficiência. Agora, dizer que isso tem que ser obrigatório, tá? Dizer que o sujeito vai entrar em juízo depois de tudo que passou e vai ter que, antes, entrar lá na internet, um sujeito que às vezes não tem nem internet, ou que não sabe mexer na internet, não é um sistema exatamente amigável, também disso de passagem, para você, assim, para quem tem algum conhecimento de internet, sim, mas quem não tem nenhum. Quem é o vulnerável absoluto de tecnologia. Então, esse é um cuidado. Nós vamos ter, sim, é um tema do novo paradigma tecnológico, mercado digital, né, meios online de resolução de disputas. Mas, primeiro, não é para tudo, e segundo, não pode ser obrigatório. Né? Dizendo isso e me desculpando pelo avanço no tempo, né, é um prazer ter estado com vocês mais uma vez e desfrutar aqui da companhia e da possibilidade de algum debate ainda hoje. Muito obrigado.